do Senhor, meus amados. É uma alegria muito grande, né? Nós estarmos aí reunidos como igreja para buscar a presença do Senhor, comentando, falando sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso único assunto dos nossos vídeos, não é verdade? Então, é aquele tipo de coisa, né? Isso é para quê? Para que nós venhamos a nos alegrar e para que a nossa fé venha crescer e venha se fortificar a cada dia, a cada momento. Diante de tantas palavras negativas, né? De tantos ataques de Satanás, de tantas coisas que querem nos assolar e tirar a nossa fé, nós temos que meditar na palavra de Deus, que é aquela que vai muitas vezes fazer com que nós venhamos a viver, né? Viver diante desse mundo mau. O Senhor Jesus mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nesse instante, vamos orar para que Deus esteja nos abençoando e nos fortificando. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, venha, Senhor meu Pai, inundar o meu irmão e minha irmã com a sua presença. Que no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor esteja quebrando todo aguilhão e toda obra contrária, confortando, Senhor, a cada um segundo seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é a fonte de toda a vida. Nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem cuidado muito bem de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor meu Pai, visitando essa pessoa que está no hospital, visitando esta pessoa, meu Pai amado, que está enfrentando problemas no seu lar, na sua casa, junto ao seu marido, junto à esposa, muitas vezes o filho, Senhor, que é rebelde, meu Pai, diante de familiares, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja entrando com provisão, meu Pai, que o Senhor esteja entrando com cura, meu Pai, pessoas que estão passando por momentos deficientes dos seus sentimentos, ó Pai. Muitas vezes o seu intelecto, muitas vezes estão aí tristes, Senhor meu Pai. Estão até mesmo vivendo aí, Senhor meu Pai, como se tudo, Senhor meu Pai, estivesse caindo ao seu redor e não vê perspectiva nenhuma. Mas nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor está no controle de toda a história, até mesmo a história da nossa vida. Pai, entra com provisão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós também, Senhor, para que nós venhamos a meditar na Sua palavra, para que o Senhor venha falar conosco. Todos nós precisamos ouvir a Tua voz. A Tua voz, Senhor, que muitas vezes ressoa como trovão. A Tua voz, Senhor meu Pai, que muitas vezes é delicada, Senhor meu Pai, como a seda. A Tua voz, Senhor meu Pai, que, Senhor meu Pai, remove os montes. A Tua voz, Senhor meu Pai, que faz com que, meu Pai, daquilo que não existe passa a existir. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cria em nós um espírito quebrantado, um espírito reto diante do Senhor, um espírito, Senhor meu Pai, inabalável diante de Ti, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço na beleza da Tua santidade. Fala conosco, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava orando ao Senhor, buscando a Deus e pedindo uma palavra para Ele. E eu creio que essa palavra é tanto para mim quanto para você. O Salmo 91 é um dos salmos mais espetaculares, né, que nós poderíamos aí estar lendo, porque tem muitos ensinamentos. O Salmo 91 ele é muito difundido como o salmo de proteção, mas também é um salmo que nos ensina como nós devemos nos portar diante de Deus, diante das situações, das lutas, das adversidades. Vamos ler o Salmo 91. Assim, olha que coisa. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigo sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Que coisa maravilhosa, né? Olha só.
Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voe durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu redor, ao seu lado, e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará os seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. Você pisará o leão e as cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Que coisa maravilhosa esse salmo, né? Que coisa tremenda é saber que Deus nos protege. Desde que, veja bem, nós venhamos procurar o quê? Refúgio no Senhor. Precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Meus amados, observemos que o mundo está cada vez pior. As pessoas estão cada vez querendo comer umas às outras e até mesmo impulsionadas, até mesmo possuídas pelo inimigo. Muitas vezes quer o quê? Quer nos tragar. Por quê? Porque nós temos algo precioso que é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma coisa interessante que eu e você devemos notar é que a palavra do Senhor nos afirma, né? No Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Nós devemos procurar refúgio em quem? Nós devemos procurar descanso em quem? Nós devemos procurar o quê? Alento em quem? No esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Será que você tem procurado o refúgio do Altíssimo? Será que você tem procurado o seu Deus? Às vezes o refúgio do Altíssimo, o que é? É muitas vezes eu pegar e ouvir a sua palavra, é meditar na palavra do Senhor, sabe? Em minha casa, em meu lar, meditar aquilo que o Senhor tem para mim, a direção que Deus está me dando. Muitas vezes, sabe, é eu ir à casa do Senhor para ouvir uma palavra que vai me direcionar, que vai muitas vezes me repreender, que vai muitas vezes até mesmo me consolar, sabe, para que eu possa ter força para continuar nessa vida. É muito importante nós irmos para o esconderijo do Altíssimo. Você está entendendo? É muito importante nós buscarmos alento em Deus. Meus amados, nosso alento, nosso descanso não está no sexo, não está na mulher, não está no homem. O nosso descanso não está nas coisas dessa vida, no dinheiro. Eu não sei o que você está procurando como algo superficial que vai te trazer algum tipo, sabe, de descanso, mas isso não é descanso. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é um descanso vai trazer tribulação para a nossa vida, vai trazer muitas vezes uma destruição na minha e na sua vida. Mas o verdadeiro descanso, eu te falo, meu amado e minha amada irmã, o verdadeiro descanso é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós aleluia, nós procuramos Ele como nosso refúgio, como nossa fortaleza, quando nós procuramos o Senhor Jesus, quando nós nos envolvemos com Ele, quando nós falamos, Senhor, eu não estou aguentando, não dá para mim continuar, o Senhor Jesus, Ele vai vir ao teu, aleluia, ao teu encontro, e naquele momento de descanso Ele vai te levantar, o Senhor vai renovar as tuas forças, o Senhor vai fazer com que você, aleluia, com que você seja vitorioso. É isso que o Salmo 91 está falando, né? O Salmo 91 não é apenas um salmo de proteção, mas é um salmo de força, de vigor, é um salmo que faz com que eu e você venhamos a tornar o quê? Um gigante em Deus, para sucumbir todo tipo de tribulação e luta, para que eu e você venhamos a viver de acordo com a palavra de Deus, e para que o quê? Para que todo o reino dos céus venha ao nosso favor.
Aleluia. O Senhor move reinos e céus por causa da minha e da sua vida. Isso é uma verdade, não é? É uma verdade da palavra de Deus para mim e para você. Porque olha só o que está escrito no versículo de número 7. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Então o que significa isso? Significa que todas as pessoas possam estar sucumbindo porque não estão buscando a Deus, não estão se envolvendo com Deus. Mas você que procurou Deus como seu refúgio, você que procurou Deus como a sua fortaleza, você que se envolveu com as coisas do Senhor, a palavra do Senhor diz aqui que você não vai cair, você não vai cair, você não vai cair, você não vai sucumbir. Por quê? Porque Deus vai te preservar. Aleluia! Glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é? E diz aqui no versículo de número 11, diz assim: pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Aleluia! Olha só! O Senhor vai mandar os anjos para estar aí te protegendo, te guardando. Na onde você estiver, no seu emprego, na sua casa, no seu lar, na onde você for, os anjos do Senhor vai estar com você ali. Aleluia, você vai estar envolvido por um monte de guarda-costas espirituais, porque Deus vai ordenar, aleluia, vai ordenar esses anjos para guardá-lo. Aleluia! Mas que coisa maravilhosa é saber que o nosso Deus, ele cuida de nós. Que coisa maravilhosa é saber que Deus está conosco. Então nós não devemos viver uma vida negativista, mas nós devemos abrir os nossos olhos para os céus. Nós devemos abrir o nosso coração sabendo que Deus está aí nos direcionando em todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Olha só! Que coisa maravilhosa, no versículo 12, ele diz aqui: eles sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. Aleluia! O que significa isso? O Senhor vai estar te guardando para que você não venha se machucar. O Senhor vai estar te guardando em todo momento da sua vida. Aleluia, os seus pés. Né? Aqui nós podemos simbolizar os pés espirituais. Né? Que Deus ele não vai deixar nós cairmos. Deus não vai deixar nós cairmos no enredo de Satanás. Deus não vai deixar que nós venhamos cair em tentação se nós nos refugiarmos nele. Deus ele vai estar a todo momento nos direcionando. Meu filho, é por aqui, é por ali. A palavra do Senhor nos diz que luz para os meus caminhos é a sua palavra. Então o Senhor vai colocar a sua palavra para dirigir você, meu amado e minha amada irmã, em todos os momentos da sua vida. Isso não é nada mais, nada menos que o que Deus que está envolvendo aquele que o teme, aquele que vive no seu refúgio, aquele que vive diante dele. Aleluia! Nós devemos crer, meu Deus do céu, nós devemos crer nisso cada dia mais. Nós devemos nos envolver com o Senhor. Aleluia, porque só Ele, meus amados. Sem Jesus nada podemos fazer. Eu repito para você, sem Jesus nada podemos fazer. Você pode andar através das suas próprias pernas, através dos próprios conceitos. Nós podemos achar que nós vamos dar conta das coisas, que tudo nós vamos resolver, mas é mentira. Quem resolve os nossos problemas é Deus. Quem pode resolver é somente Deus. E muitas vezes nós criamos a tribulação, luta, nossa cabeça fica, parece que as situações, parece que a confusão quer nos tomar, parece que nós não sabemos o que fazer, mas o nosso Deus que vive para todo sempre, Ele sabe o que fazer. E quando nós procuramos ao Senhor como nosso refúgio, você pode crer, meu amado e minha amada irmã, a solução Deus vai colocar nas tuas mãos. Eu profetizo na tua vida que Deus ele vai dar solução para você, Ele vai dar solução. O Senhor é contigo desde que você venha viver uma vida íntima com o Senhor, aleluia, desde que você venha procurar ao Senhor como seu refúgio, aleluia. E diz aqui no versículo 13, você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Aleluia, o Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Você ama a Deus, você procura a Deus. Você está se regozijando em Deus, você se afasta do pecado e da transgressão, porque existe uma condição diante de Deus, que nós devemos nos desviar daquilo que é pecado, da maldade, da iniquidade. Nós devemos, para que Ele esteja conosco, meus amados, porque quando nós nos envolvemos em pecado, o Senhor se afasta de nós, o Senhor Ele nos deixa, porque Deus ele não suporta o pecado, Ele quer mudança na minha e na sua vida. Então, para que eu e você venhamos a viver
sabe, como colocar Deus como nosso refúgio. Existe uma necessidade que nós venhamos a nos afastar do pecado, da mentira, da transgressão, da prostituição, nos afastarmos de tudo aquilo que vem para querer barrar a nossa vida de buscar o Senhor. Então, meus amados, observe bem, você quer ser vencedor? Se eu quero ser vencedor, eu tenho que entender que para que eu seja vencedor, eu tenho que me afastar do pecado e tenho que buscar a Deus como meu refúgio e fortaleza, né? Porque é isso que o Senhor está falando aqui. Aí o que vai acontecer é aquilo que diz no versículo de número 13. Você pisará os leões e as cobras, né? Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Qual que é o leão que está rugindo para você? Qual que é a cobra que quer morder você? Se você, eu digo o Senhor como seu refúgio e fortaleza, você esmagará leões e serpentes, porque estarão debaixo dos seus pés. Aleluia! Eles podem até ser ferozes, né? Eles podem até, sabe, querer te definhar, querer muitas vezes querer fazer com que você venha parar, querer ferir você, mas o Senhor vai ser com a sua vida e você vai ser muito maior. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos informa que aquele que vive em nós é maior do que aquele que vive no mundo, aquele que vive em você é maior do que aquele que vive no mundo. Mas ame ao Senhor, busque ao Senhor, porque Deus, ele tem, aleluia, coisas poderosas para mim e para você, para que nós sejamos vencedores, aleluia. E diz ainda, né, no versículo de número 15, quando chamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades. O Senhor vai estar com você em meio às dificuldades, olha só, coisa maravilhosa. E eu o resgatarei, e lhe darei honra. O Senhor vai honrar aquele que está, aleluia, debaixo do refúgio do Altíssimo. Aquele que está ali no refúgio do Altíssimo, Deus vai honrar, Deus vai colocar em evidência, Deus vai mostrar: esse aqui é meu filho, eu estou protegendo ele, eu sou o Deus dele, aleluia. E quem vai chegar? Quem vai, sabe? Quem vai ter o ímpeto, sabe? Quem vai poder chegar perto de você para fazer alguma coisa contra você? Se o Deus Todo-Poderoso está com você, então observe bem que o Senhor, ele está nos dizendo isso, não é verdade? Aleluia, que maravilha! O Senhor está nos protegendo a todo instante, a todo momento. E diz aqui, e eu o resgatarei e lhe darei honra, né? Com vida longa, e recompensarei e lhe darei a minha salvação. Que coisa maravilhosa. Além de tudo, o Senhor vai dar a sua salvação para mim e para você, né? Estaremos no reino dos céus. O Senhor a todo momento nessa terra nos protegeu, nos guardou. Nós tivemos ali Deus como nosso refúgio. Os anjos do Senhor estavam sempre ao nosso derredor, né? Que coisa maravilhosa, né? Se levantou Satanás como o quê? Como um leão, como uma serpente, levantou pessoas para querer nos destruir, para querer nos aniquilar. Mas uma coisa interessante, né? Que nós sucumbimos tudo isso daí através de quem? Através do Altíssimo, através do Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Aleluia, né? Então essa breve meditação na palavra de Deus é muito importante para mim e para você, né? Aquilo que Deus tem para nós, que é uma coisa fabulosa, né? Que maravilha. Então, meu irmão e minha irmã, este é o momento de nós estar procurando o refúgio do Altíssimo, né? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, venha fortalecer as nossas vidas, venha nos encher com teu Espírito Santo, venha nos capacitar, Senhor meu Deus, a procurar sempre o refúgio do Altíssimo. Que o nosso refúgio não esteja na carne e no sangue, que o nosso refúgio não esteja nas coisas materiais, que o nosso refúgio não esteja no dinheiro, que o nosso refúgio não esteja nada dessa vida. Porque, Senhor meu Pai, sabemos que essas coisas vão se degradar durante o tempo. Mas sabemos, ó Pai, que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Nós sabemos que o Senhor, segundo a Tua palavra, Pai, tem ordenado anjos ao nosso derredor. E que nós somos vencedores, ó Pai, para pisar leões e também pisar sobre serpentes, porque não é por nós mesmos, mas é pelo Teu Espírito Santo, porque aquele que habita em nós é mais poderoso do que aquele que vive no mundo. E quando nós procuramos o Teu refúgio, o Senhor nos capacita a vencer toda forma de mal.
em nome de Jesus. Alcança os doentes, os enfermos, alcança, Senhor meu Deus, aquele que necessita de Ti, que clama por Ti, meu Deus, nesse momento, que o Senhor esteja calando o choro, que o Senhor esteja enxugando, que o Senhor esteja levantando e falando para a vida, Senhor meu Pai, que venha sair do pecado e da transgressão, porque o Senhor tem refúgio e fortaleza para aquele que Te busca. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu Te louvo e Te agradeço. Aleluia, glórias a Deus. Então aí, através essa breve meditação, claro que nós não meditamos em tudo no Salmo 91, mas trouxe para nós que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e que nós devemos buscá-lo para que Ele esteja agindo na nossa vida, tá certo? Então, meu irmão e minha irmã, fica com Deus e que Deus te abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus. Amém, Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este culto online, com respeito ao Salmo 91, ele é muito especial, porque existe todo um testemunho por trás deste culto online, né? Mas que testemunho é esse? Meus amados, eu estava aqui na minha casa, não é? E eu senti fortemente a presença do Senhor. E Deus, Ele pegou e disse assim para mim, vai lá e grave um culto online sobre o Salmo 91. E foi isso que eu fiz, né? Aí eu comecei a ler ali o Salmo 91 e no meio daquela leitura do Salmo 91, eu senti fortemente a presença do Senhor, comecei até a soluçar, quase que eu choro, né? Não coloquei no culto online, né? Para ninguém ficar pensando que é um emocionalismo bobo, barato, né? Então, aí veja bem, que coisa maravilhosa, né? E Deus ali como você pôde ver no culto, né? Deus começou ali a falar através da sua palavra, não somente para você que está aí, mas também para mim, né? Que Deus estava guardando, que Deus estava dando livramento, né? E os testemunhos foram tremendos, né? E de repente, como tinha que mexer aqui no telhado de minha casa, veja bem que os pedreiros, eles estavam ali instruídos apenas para colocar uma manta, porque havia uma goteira no meu quarto e também no meu escritório e também na sala e na cozinha. E nós pensávamos, eu e minha esposa, pensávamos que era apenas uma goteira com relação ao telhado, né? Que havia, as telhas estavam dando algum problema ali, né? E colocando a manta seria resolvido. Mas de repente o que acontece? Acontece que os pedreiros subindo no telhado, vendo ali como estava o telhado, tirando as telhas de cima do madeirame, eles constataram que havia uma viga que estava rachada, né? A viga, segundo o pedreiro, ela só tinha um ligamento, né? Um pequeno ligamento desse tamanho aqui, e que tudo iria cair, tudo iria ser completamente destruído aqui na minha casa, né? Porque, veja bem, né? Numa extensão de 5, 6 metros, né? de comprimento, uma viga de 20, né? Seria o que? Uma destruição total, porque o peso das telhas dá mais ou menos 1 tonelada, né? De telhas, né? Ia destruir completamente o armário, ia destruir o fogão, e até mesmo se eu e minha esposa, né, estivéssemos ali, nós poderíamos até morrer. Veja bem o livramento do Senhor para as nossas vidas, né? Veja bem o livramento. E é interessante que, perguntando para minha esposa, ela todos os dias estava lendo o Salmo 91 e eu não sabia, né? Eu não sabia que ela estava lendo o Salmo 91. Veja bem a ação de Deus na nossa vida, a ação de proteção do Senhor na nossa vida, né? E dentro de 6 anos, essa viga, né? Porque essa casa aqui faz 6 anos que foi construída, essa viga pegar e rachar e não acontecer nada, né? Porque quando nós observamos ali na cozinha, né? Porque essa viga ali, ela passa na cozinha também, né? Vimos ali que o forro tinha uma saliência, nós achávamos que o forro havia se desprendido da armação que estava ali de madeira para sustentar o forro, né? E não era isso que tinha acontecido, era a viga que estava rachada e de repente o forro ele abaixou,
né? E com isso o telhado também estava abaixando e proporcionando o quê? As goteiras, não é? Então veja bem, meus amados, como Deus é bom, né? Como Deus ele entra com provisão na vida do seu filho. Quando o pedreiro ele subiu para mexer no telhado, um deles pisou em cima ali perto da viga e só viu aquele barulho, tlec, né? Imagine, ele pulou para trás e, como eu estava conversando aqui, né, com um dos pedreiros, ele falou que quase deu um infarte nele, né? Porque ia destruir tudo, ia cair tudo, né? Ia cair tudo mesmo, ia ser uma destruição. E interessante notar que no ano passado, né, o presbítero Vitor Gustavo, né, que é um servo muito usado por Deus em revelação, ele havia dito que teria rachaduras na minha casa e que iria haver grande destruição, né? Era a viga, né, que iria cair no caso, né? Mas Deus estava entrando o quê? Com provisão e estava entrando com livramento. Então observe bem, meus amados, que Deus ele está disposto a nos salvar de tudo. Nós devemos estar na presença do Senhor. O inimigo ele vai atacar de todas as formas, eu e você, né? Vai começar a promover acidentes, vai começar a promover pessoas que vão nos perseguir, pessoas vão se levantar, pessoas vão querer, né? Até mesmo muitas vezes até impulsionadas pelo inimigo para querer fazer com que eu e você venhamos a desistir, entrar em desespero. Aí de repente o que acontece? No momento que eu estava sentando ali meditando, olhando para aquela viga ali e ali o forro tinha sido tirado, né? Uma parte do forro havia sido tirado, e olhando para aquela viga ali, eu sentei no sofá e fiquei assim meio desanimado. Mas de repente o que acontece? Acontece que de repente só via ali no WhatsApp, plim, né? Aquele barulho do WhatsApp, né? Aquele barulho de notificação. E de repente o que acontece? Acontece que havia uma maravilhosa mensagem da parte de Deus ali, através do seu servo pastor João Mário, né? Que nós devemos ser como Josué, que nós devemos conquistar, que nós não devemos ficar desanimados, que nós devemos lutar, porque Deus está do nosso lado. Sabemos que a vida não é fácil, a vida não é dura, não é moleza, é dura para todos nós, como era difícil para este povo, já pensou? Ali rodeando aquela muralha, zombados, afrontados, caluniados, ameaçados, escorraçados, né? O medo ali querendo pará-los, o medo querendo impedi-los, e o diabo trabalhando na mente, né? A batalha aqui na mente. Será que vai dar? Entra aqui no ouvido, será que vai dar? Estão falando que a muralha não vai dar, para transpô-la, não vamos conseguir, mas Deus não falou isso. Então nesta manhã, ouça o que Deus fala para mim e para você. Diz aqui a palavra de Deus: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual à frente de si, e a tomaram. Tome posse da palavra do Senhor, porque esta palavra que o Senhor tem para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, se fortaleça nesta palavra, fique firme, confiante no amor, no poder do nosso Deus. Deus sabe o que faz, Deus sabe como dirige, Deus sabe como encaminha, Deus sabe como nos proporciona as conquistas. Este povo aqui passou pelo choro, este povo aqui passou pelo medo, este povo aqui passou pela afronta, este povo aqui passou pelo Rio Jordão, não é? E por fim chegaram diante daquela muralha e diante daqueles soldados poderosos, gigantes moravam naquela cidade, não é? Mas Deus falou: eu tenho reservado para vocês a conquista sobre toda essa adversidade. Então hoje é o dia que o Senhor tem esta palavra para mim e para você. Não importa a adversidade não é fácil de enfrentar, mas o Senhor fala para mim e para você que nós prevaleceremos com o poder que vem dele, na sua força, não na nossa, não na minha. Na nossa vamos chorar, na nossa nós vamos desvanecer, mas no Senhor nós vamos prevalecer, vamos perseverar, vamos avançar, vamos ser fortalecidos na fé, na esperança, na alegria, na felicidade. Vamos ver com nossos olhos aquilo que ainda não vemos agora, mas pela fé nós cremos que veremos, e nós desfrutaremos da conquista e da vitória da parte de Deus. Receba nesta manhã, receba neste
dia, o conforto, a vitória, o poder, a misericórdia, o amor, a graça, a compaixão da parte do nosso Deus. E aquilo, na verdade, foi algo que, mexeu com o meu coração, mexeu com a minha vida, e eu vi que a vida ela continua, que nós não devemos ficar desanimados por coisa nenhuma, meus amados, Tudo aqui vai ficar, essa vida vai ficar, a nossa segurança está em Deus, Então ouça a palavra de Deus, ouça aquilo que o Senhor tem para você, ouça os profetas verdadeiros que avisam que alguma coisa vai vir sobre a sua vida, medite na palavra de Deus, busque a presença do Senhor. Não desanime, meus amados. Eu não sei que situação você está passando, eu não sei que luta, mas eu sei que Deus tem livramento para você se você permanecer na presença do Senhor. Então, que testemunho maravilhoso, Saber que Deus nos guarda, está nos livrando da morte, das situações difíceis, está nos livrando aí de Satanás muitas vezes ceifar nossas vidas, Fazer com que nós venhamos a ter prejuízo nas nossas vidas, guardando os nossos filhos, a nossa casa. O Senhor está sempre ao nosso derredor. E como diz o Salmo 91, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Então vamos temer ao Senhor. Ele arrumou, ficou tudo em ordem, colocou uma viga de 30 atravessada na viga que estava quebrado, colocou uma restauração ali, colocou um ferro, pregou e colocou um ferro ali para poder fortalecer a viga, e agora não tem mais problema de cair, Então veja bem a solução que Deus deu para mim, para você, Olha só que maravilha da parte de Deus, E graças a Deus a casa já está sendo restaurada, está ficando tudo normalizado, não está tendo mais goteira, Então veja bem como Deus trabalha, E Deus ele providenciou todos os recursos para que essa casa fosse totalmente restaurada. Então isso é muito importante para mim e para você, para nós vermos que Deus, ele não somente nos livra, mas ele é um Deus de providência. Em todas as coisas que nós necessitarmos, o Senhor ele está conosco, Então não fique temeroso por nada, meus amados. Não fique aí chateado por nada. Busque a presença do Senhor, se envolva com a presença do Senhor, porque Deus ele tem o melhor para mim e para você. Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelas orações, nós necessitamos das suas orações, muito obrigado pela sua força, e continue firme, e continue constante, e continue na presença do Eterno, porque Deus ele tem o melhor para mim e para você. Então, que testemunho maravilhoso, Saber que Deus nos guarda, está nos livrando da morte, das situações difíceis, está nos livrando aí de Satanás muitas vezes ceifar nossas vidas, Fazer com que nós venhamos a ter prejuízo nas nossas vidas, guardando os nossos filhos, a nossa casa. O Senhor está sempre ao nosso derredor. E como diz o Salmo 91, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Então vamos temer ao Senhor, porque a maior de todas as coisas é saber que o esconderijo do Altíssimo é o melhor para mim e para você. Isso é maravilhoso nós entendermos isso, tá certo? Então, meus amados, fiquem na bênção do Eterno, fiquem diante de Deus, não desanime, não largue Deus por nada dessa vida, porque Ele é a nossa única salvação. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Cremos que em 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.